pessoal. Bom, estamos de volta aqui com o nosso consultor de investimento, Yuri. Prazer estar de volta aqui conversando com vocês. Pessoal, Yuri de volta. Ficaram alguns assuntos, né, do primeiro podcast que tivemos a oportunidade de gravar com você. E aí pensamos, não, a gente precisa falar com o Yuri um pouquinho mais, porque ele falou bastante sobre consultoria e tal. E agora o tema da vez é o planejamento, né? O planejamento financeiro, estratégia a longo prazo. Falar um pouquinho talvez de aposentadoria, algumas coisinhas mais. Com certeza. Então vamos lá. Vamos trazer aqui, né? Quando a gente, remetendo à primeira conversa que a gente teve, eu mencionei que a gente tinha um planejamento construído. O planejamento, ele consistia de um capital que a gente precisa separar dentro da nossa organização financeira, e aí, a partir desse capital, ia ter a taxa de retorno, ou a taxa de risco que a gente quer correr para chegar naquele objetivo que a gente pré-determinou. A depender do objetivo que você tenha, existem os melhores veículos de investimento que você precisa ter. Por exemplo, a gente mencionou na primeira conversa a reserva de emergência. A reserva de emergência, ela precisa estar num local que você consiga sacar a qualquer momento e que ela não tenha oscilações. O melhor veículo para você estar fazendo isso aqui dentro do Brasil é o Tesouro Selic, se você quiser com um empréstimo para o governo federal, que tem garantia do governo, ou algum banco grande, alguma instituição bancária grande que tenha um CDB ou RDB, Caixinha Nubank, Caixinha Inter, o Banco Itaú, enfim, o banco que você escolhe. Todos melhores que poupança. Todos eles são melhores do que poupança. Sem dúvida, né? A poupança, muita gente diz que não é nem investimento, né? Apesar de, por definição, estarem equivocados, ainda é um investimento, mas é um investimento que tem um retorno mais baixo do que um CDB, correndo o mesmo risco. Porque o maior risco de uma renda fixa, que seria o caso de ambos aqui, né? O CDB ou poupança, é a pessoa que está pegando dinheiro não pagar de volta. Então, se eu empresto para a Caixa via CDB, por exemplo, ou via uma poupança, a Caixa tem que me devolver. Se ela não tem para devolver, ambos são iguais. Então, o risco é igual, mas o retorno é inferior. Então, em tese, não faria sentido a gente ter dinheiro na poupança, porque o risco que a gente vai estar correndo é o mesmo de um CDB, RDB que seja, e o retorno é inferior. Seria melhor a gente ter um que vai ter um retorno maior para a gente, né? Existem uns efeitos econômicos, né? Tipo, a poupança é usada para diminuir a taxa de juros para casa, para o setor imobiliário, mas aí a gente foge do escopo pessoal, a gente começa a olhar a parte mais econômica da coisa. Olhando única e exclusivamente o melhor para o cliente, é melhor não estar na poupança e estar num CDB ou no Tesouro Selic, né? Para você ter a sua reserva de emergência. Só que isso é o de curtíssimo prazo, né? Lembrando, a reserva de emergência precisa ser 3 a 6 meses se você for um concursado e tiver, então, não tiver filho, não tiver dependente. Concursado solteiro. De 6 a 12 se você for um concursado com dependentes. Concursado pela estabilidade que você explicou no programa anterior. Exatamente. Né? Se você tiver num CLT que tem um pouco menos de instabilidade, e se for solteiro, alguma coisa na casa de 6 meses já estaria suficiente, né? Desculpa, de 6 a 12 meses já estaria suficiente. Se você tiver filhos, aí, ou dependentes, aí aumentaria para 12 a 18. E se você for uma pessoa autônoma, um empresário, alguém assim, que tem um fluxo de caixa instável, né? Às vezes você ganha 50 mil, no outro mês você não tem cliente e não ganha nada, tá? Para fazer, né, o equilíbrio financeiro aqui, é interessante você ter uma coisa maior. Então, se você for uma pessoa solteira, aí você já teria alguma coisa na casa de 12 a 18 meses, se você for solteiro, e alguma coisa na casa de 18 a 24 se você for uma pessoa com dependentes, né? Um empresário com família, isso. O ideal é que ele tenha aí um valor maior. Uma reserva maior, 24 meses, exatamente. E aí, mas essa reserva de uso pessoal nada a ver, nada atrelado ao seu CNPJ, por exemplo. Pô, a empresa está precisando de um aporte. Não é essa reserva é pessoal. Exatamente. A empresa seria uma reserva financeira da empresa. Isso também é outra situação. Coisas distintas, né? Sim. Uma coisa é a pessoa, outra coisa é a empresa. Sim. O interessante é ter em ambos, mas aqui a gente, nesse exato momento, estamos falando da pessoa física, né? Sim. Depois que a pessoa já recebeu, já distribuiu, seja prolabore ou dividendo, ela tem lá o fluxo de caixa dela, ela precisa... E que gera essa reserva. Exatamente, gerar esse montante para ela se sentir confortável, então, de poder fazer os seus próximos investimentos. Aí, depois que a gente passa do curtíssimo prazo, a gente tem os próximos prazos, né? A gente tem, normalmente, prazos de 1 a 3 anos, 1 a 5 anos, vai depender aí, a gente chama de curto prazo. No curto prazo, em geral, você não tem tempo suficiente para deixar numa renda variável
Renda variável, lembrando, pessoas confundem, né? Acha que renda fixa é porque é fixo e renda variável é porque varia, né? Ambas variam, tá? A renda tem até um livro da Marília, lá da Nordwealth, que é a renda fixa não é fixa, e ela basicamente explica justamente essa questão de, por conta da marcação a mercado que existe, um título, quanto maior o prazo dele, mais ele chacoalha. A renda fixa é chamada de renda fixa porque ela é um empréstimo. Então, por exemplo, até se você, sei lá, pegar um empréstimo com seu pai, é uma renda fixa, né? Em tese, né? Só que é uma renda fixa não regulada pelo mercado financeiro. Mas toda renda fixa é um empréstimo. O que não é empréstimo, então, renda variável. Tá? E aí, a renda fixa ela tem uma questão de ela traz previsibilidade. Então, por exemplo, eu tenho uma renda fixa, uma taxa pré-fixada, que é quando eu determino quanto que eu vou ganhar. Então, eu vou ganhar 10% ao mês. Então, eu já sei que eu vou ganhar 10% mês a mês. Então, eu tenho essa previsibilidade do aumento de caixa, e aí é essa previsibilidade que me permite, então, investir ali nas minhas coisas de curto prazo, de 1 a 5 anos. Mas pode acontecer de você não ter os 10%, porque ela como você falou, é pré-fixada, né? Não é certo que vai ter os 10%. Né? Na renda fixa, quando você determina aquela taxa, você vai receber se você segurar até o final. A variação ela só acontece se você sacar antes. É um contrato que tem que ser feito bonitinho. A renda fixa é literalmente um contrato de empréstimo. E aí você diz, eu estou pegando, sei lá, 10 mil reais emprestado, eu vou te pagar 10% ao ano durante 5 anos. Aí depois dos 5 anos você vai ter ganho 10%, é a taxa de juros composta, tá um pouco mais de 50%. Isso, do seu ganho, e você vai receber aquele valor. Então, se você vender antes, por exemplo, aí vai ter o efeito da marcação a mercado. Mas se você não vende, aí tem aquela previsibilidade que a gente mencionou. É por isso que a renda fixa, ela deveria ser usada quando você precisa da questão da previsibilidade, curtíssimo prazo, ou quando a sua carteira está muito agressiva e você é uma pessoa mais conservadora. Você não aguenta ver a sua carteira chacoalhando muito, porque chacoalha mais na renda variável do que na renda fixa. A gente equilibra isso diminuindo a volatilidade. A renda fixa ela não foi feita para multiplicação de capital. Muita gente, infelizmente, não aprende isso, né? Não investe corretamente aqui no Brasil. Elas ficam botando renda fixa dinheiro que é para aposentadoria. E a ideia não é... A aposentadoria não é... a renda fixa não é para aposentadoria, ou não deveria ser o objetivo da aposentadoria, porque a renda fixa não é multiplicador de capital, exceto algumas situações muito específicas, mas aí a gente já entra num papo de gestão de recurso mais focado dentro do mercado financeiro, na parte de gestor mesmo, que fica tentando ganhar o alfa, como a gente chama, né? O valor adicional, aí ele fica tentando acertar essas apostas de quando a taxa de juros vai cair, quando vai subir, porque quando há uma queda da taxa de juros, essa marcação ao mercado ela é positiva. Quando há um aumento da taxa de juros, essa taxa de marcação ao mercado ela é negativa. É inversamente proporcional ao aumento, à variação da taxa de juros. Então, quando a pessoa quer ganhar mais, ela pode fazer isso através da renda fixa, usando marcação mercado, títulos muito longos. Hoje em dia a gente tem muitos vídeos falando do IPCA 2065, IPCA 2050, que vai provavelmente, né, daqui 3, 5 anos ter uma marcação mercado positiva muito favorável. Mas isso aí a gente já entra numa seara de tentativa de adivinhar o que é que vai acontecer com o mercado. Sim. Pode ser que não aconteça, pode ser que não bate na mesa, né, para não acontecer, mas vai acontecer no Brasil que aconteceu, por exemplo, há 30 anos atrás, quando a gente tinha uma hiperinflação. E aí a taxa de juros, em vez de cair, feito todo mundo está esperando, ela sobe. E aí a gente perde dinheiro, tá? Então isso aí, de novo, é mais uma questão de gestor, de tentar acertar o timing do mercado para conseguir tentar ganhar um pouco mais, para ele ganhar o dinheirinho dele lá, dizer, tô aqui trazendo o maior retorno possível para você, acionista. Você, como pessoa física, não deveria tentar ficar acertando essas variações de marcação a mercado. Por isso que a gente entra na seara do planejamento. O planejamento diz, eu preciso de um retorno, vamos supor, de 7% acima da inflação, o título hoje me entrega 7% acima da inflação, eu vou investir nesse título e eu não quero nem saber se ele vai me dar mais ou menos daqui 1, 2 anos. Porque eu casei, o meu objetivo é daqui 5 anos com o meu título que vence em 5 anos. E ele vai me dar o retorno que eu preciso, eu não preciso... Isso é um planejamento que você precisa ter? Exatamente. Ótimo. Uma vez que você tem esse planejamento, você consegue ter quanto você precisa investir e a taxa que você precisa correr. Se o veículo já está dando aquela taxa, você não precisa ficar tentando ganhar mais, ganhar menos, ficar tentando acertar, até para evitar que aconteça isso, de uma situação contrária, aquela que você antecipou, e você perder seu capital. Tá entendendo? Uma vez que você já tem muito dinheiro sobrando, você pode se dar o luxo, né? Separar um valor, porque você gosta, quer aprender, quer tentar gerir ali. Mas, assim, em geral, para a maioria das pessoas, né? 90% dos brasileiros, 95% dos brasileiros, seria melhor não tentar ficar adivinhando o mercado e simplesmente fazer o planejamento e investir focado naquele planejamento, com aquela taxa de risco que ele almeja chegar. Sim. Tá entendendo? E aí tem os objetivos de 1 a 5 anos, que você tem a renda fixa. E aí você vai casar a renda fixa, o vencimento daquele título, com
o objetivo que você quer. Eu quero uma casa daqui 5 anos, então eu vou pegar, hoje é 2026, daqui 5 anos é 2031, vou procurar um título que vence em 2031, uma renda fixa em 2031, com aquela rentabilidade que eu estabeleci que eu precisava. E é isso. Eu coloco o capital todo mês ali e vou depois recuperar aquele dinheiro e cumprir o meu prazo, o meu objetivo naquele prazo que eu determinei. Isso é só o planejamento financeiro. Isso. Você planejou. Isso não é um investimento. Né? Exatamente. O investimento seria selecionar o título e a data do título. Né? Uma vez que eu planejei, eu posso começar a ser um investidor depois que eu fiz meu planejamento e conseguir cumprir aí aquilo. Você coloca 5 anos de investimento. Se a sua meta for 5 anos, aí você vai procurar um título que vence em 5 anos. Se o seu objetivo for em 4 anos, você vai procurar um título que vence em 4 anos. Você sempre vai tentar casar. Quando vence o título... As corretoras, pode chamar de corretora, sempre oferece esse pacote... Pois então, a renda fixa, existem vários tipos de renda fixa, né? Tem a renda fixa vinculada ao governo, que são Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e o Tesouro Prefixado. A gente tem os vinculados a bancos, né? Normalmente são CDBs, RDBs, que eu falei na parte de reserva de emergência. Tem as LCIs, que é basicamente um empréstimo para a construção imobiliária, e as LCAs, que é um empréstimo via banco para as construções, para o setor agrícola. De tudo isso, o que você indica? Investir no agro, fazer um planejamento assim. De novo, uma vez que você tem um planejamento, você só precisa... Você tem a taxa de retorno. Eu acho que fica mais fácil, talvez, se eu mostrar aqui o que eu estou falando, porque eu acho que vai ficar mais fácil de vislumbrar. Tá bom? Se eu colocar aqui, ó, dentro do nosso planejamento... Eu acho que já dá para emendar isso na na 7ª pergunta, que eu acho que já vai casar aí direitinho. Por exemplo, como é que eu sei o meu perfil, por exemplo, estou falando de mim. Se eu sou conservador, moderado, arrojado, como que eu vou Olha, me identificar para poder investir? Olha, existe um consenso aqui no Brasil que você tenta encaixar as pessoas numa caixinha de conservador, moderado, arrojado. E quando eu comecei, antes de fazer esse meu segundo mestrado, eu também fazia isso. Mas nesse mestrado, eu meio que aprendi, através dos vários estudos acadêmicos, que não existe uma fórmula de você colocar alguém numa caixinha. Alguém que corre um risco, vamos supor, de 10%, pode ser uma pessoa muito agressiva para uma pessoa que é extremamente conservadora, e pode ser uma pessoa extremamente conservadora para uma pessoa como eu, que é muito agressiva. Então não tem como a gente encaixar numa caixinha. O segredo do sucesso, e é o que a gente almeja quando a gente está numa consultoria, é tentar chegar o máximo de risco que você aguenta correr sem que isso te prejudique. Então, existem pessoas que aguentam correr 10%, tem gente que aguenta correr 15%, 20%, 30%, tá entendendo? Já é arrojado. E aí, já encaixaria dentro do arrojado, Sim. Mas para pessoa que aguenta, isso não é arrojado. Sim. Ela é só uma pessoa, é o normal dela. É o que eu ia falar agora. De repente, você falar de uma taxa de risco de 30%, para alguém que fala assim, você tá louco, 30%, mas tem outro que vai falar assim, não, mas peraí, 30% não tá de boa, vamos lá. Então, esse 30% ele é mais moderado, mais conservador. Né? Então, de bolso para bolso. Vai de bolso para bolso. É uma caixinha que a gente tenta rotular, né? Mas as pessoas não têm, é muito individual. A gente não tem como rotular alguém, né? Não tem como a gente descrever, se você é 0 ponto, não tem esse número mágico, sabe? Então é uma coisa muito individual, que depende muito se você tem dependente, se você é solteiro, como eu falei na parte de reserva de emergência. Quanto você aguenta, mano? Vamos que vamos. Basicamente isso. E você falou do planejamento, deixa eu só, uma dúvida pessoal. O pessoal fala muito de consórcio. Peraí, você vai... Passa o Pix pra ele já fazer o pagamento. Já venceu a primeira hora? É muita consultoria, mano. Começou agora. Caramba. A primeira hora dele é gratuita, pô. Tô explorando, pô. Eu sei que é totalmente diferente, mas é que nem você falou de objetivo. O objetivo é comprar uma casa. Uhum. Aí eu vejo lá um plano de vou fazer um consórcio ao invés de fazer um investimento. Tem muita gente partindo para isso? É totalmente errado? Não? Vamos lá. Eu não gosto de descrever como certo e errado, porque certo e errado normalmente a gente tenta encaixar nos rótulos, né? Sim. Quando você faz um consórcio, em geral, você acaba pagando mais caro do que se você fizer um planejamento, por exemplo, eu posso mostrar aqui, um planejamento para uma casa. E aí você acaba pagando mais caro. Se você está confortável em pagar mais caro, você não se importa e você tem as condições, você pode. É uma decisão sua. É porque você vai talvez... Tanto no consórcio como no financiamento. O financiamento é até pior, né? O financiamento é ainda pior. A não ser que é aquela história que nós conversamos. Eu preciso financiar agora, mas eu quero tirar essas parcelas para trás rápido, então eu quero baixar esse Mas o que eu imaginei assim, posso estar errado. Pô, eu tenho um planejamento, eu preciso comprar uma casa. Vou buscar o Yuri, a consultoria do Yuri. Já me planejei.
Aí tô lá fazendo, pô, eu tenho aquele objetivo, eu tenho que cumprir aquele objetivo. É como se fosse uma dívida mensal que eu tenho que fazer para alcançar aquilo. Exatamente. A única coisa que eu não vou ter em relação ao consórcio é que no consórcio eles vão sortear e de repente eu posso ser contemplado. Porque se eu não Ou for em 10, ou contemplado... 15, ou 20 anos, né? Exato. Se eu não for, se eu planejei com o Yuri em 10 anos comprar uma casa Sim. e eu fiz o consórcio para comprar a casa em 10 anos, pagar em 10 anos, no final do 10º ano, seja Yuri ou seja o E a consórcio, né? eu vou ter a minha casa. Exatamente. Só que ali no consórcio eu paguei mais, Exatamente. né, do que... O grande ponto é que se algo custa, vamos supor, 300 mil e você precisaria, vamos supor, 10 mil reais, no termo é um exagero, né? R$1.000 por mês para colocar para chegar nesses 300 mil, você vai continuar botando os mesmos 1.000 lá no consórcio, só que além disso você tem uma taxa de performance, uma taxa de administração. Isso, Normalmente é 2%, 3%, 5%, depende aí do banco, do consórcio. E aí você tem esse adicional. Então sai mais caro. Se você pode pagar e você não se importa de pagar, aí você paga. Mas eu prefiro para os meus clientes que não paguem, porque esse 5%, 3%, 2% que seja, é um valor que a gente pode estar direcionando para outra coisa. E muitas vezes no consórcio você pode antecipar, né? Ou pagar 20, 30 para poder ganhar o lance, mas também não. Mas não aí, se você tem esse aporte, de repente você fala com o Yuri e fala: Yuri, eu tenho aqui 50 mil agora, o que a gente pode fazer? Porque de repente desses 50 mil, você quer correr um risco um pouquinho maior agora, né? Alguma coisa mais. Tentar levantar um capital mais... curto prazo, de repente, fazer um outro investimento, porque teoricamente está sobrando, você concorda? Exatamente. Eu vou dar um lance lá no consórcio para amortizar. Se está me sobrando e eu tenho todo aquele planejamento que foi traçado pelo Yuri, o que eu tenho que fazer? Eu vou cumprir aquilo, mas sobrou aqui 50, Yuri. O que eu faço com esse 50? Aí você vai indicar. Exatamente. Né? Então, a gente vai montar a carteira para o próximo objetivo. Exatamente. Porque não só tem um objetivo na sua vida, né? A gente está falando de um para ficar mais aquele fácil para vislumbrar. Isso. Mas quando a gente monta o planejamento, a gente tem várias metas. Tem cliente, por exemplo, que quer fazer intercâmbio, tem cliente que quer comprar celular de curto prazo, comprar casa, tem gente que quer aposentar-se, tem gente que quer comprar carro. Então, cada objetivo desse vai ter uma alíquota, um valor que você tem que separar. Então, você já bateu a sua meta em um, esse valor pode ser direcionado para a próxima meta. E esse cara que está fazendo esse investimento, essa pessoa, eu não consigo fazer, eu não sei como é que funciona, nunca fiz investimento. Uma pessoa faz em 5 negócios, 5 investimentos diferentes. Ou ele vai fazer no fundo imobiliário, um CDB, ele vai fazendo vários picadinhos para, de repente, se abaixar um, ele ganha o outro, ou toda a grana dele direcionada no único investimento. Era aquilo que eu estava tentando demonstrar aqui com o nível de risco que você precisa correr. Sim. Então, vamos supor, para efeito de exemplo, eu vou zerar aqui o capital inicial, uma pessoa que está começando do zero, tá? E vamos supor que essa pessoa quer um objetivo... Uma casa aqui em São Paulo custa mais ou menos quanto? Só não tenho noção. Foi meia milha. Meio milhão? Depende, apartamentinho. Um apartamento mais simples. Meio milhão. 60 então, metros quadrados, 50 metros quadrados. Vamos supor que o meu objetivo seja R$500 mil. Eu vou botar um prazo aqui de 7 anos. Tá? 7 anos dá 84 meses. R$500 mil é bonito de falar, né? R$500 mil, né? Hoje R$500 mil não é mais nada, né? Antigamente R$500 mil deixava qualquer um rico, né? Hoje R$500 mil. Ó, capital é zero, tá? Sim. O nível de risco que você vai correr acima da inflação aqui é 14,7, que é bem agressivo para um período de 7 anos. A gente já volta nesse ponto aqui, porque é o que eu quero demonstrar. Tá. Se você colocar 5 mil aqui por mês, no final você vai ter 701 mil. Você não precisaria ter os 701 mil aqui, porque você só quer R$500 mil para esse objetivo. Então você pode diminuir o risco aqui, vamos supor, para 0,8. E essa taxa de risco, como que é medido isso? São números... Aqui tem uma taxa de risco já demonstrada em número, né? Aqui a gente sempre considera o valor real acima da inflação. Taxa de risco de acordo com o investimento que você está pensando para aquele prazo. Exatamente. Tá, a meta já tem... Só que você vai comprar um apartamento hoje, ele está 500 na planta. Ele vai te entregar isso daqui 4, 5 anos. Uhum. Ele não vai ser 500 mais. Que tem a inflação. Tem inflação, valorizou o imóvel, vai chegar a 600. Então você não pode se planejar 500, você tem que se planejar a 600 pensando que o bem vai... O próprio bem tem a valorização do bem. Né? Em geral, quando a gente olha tabelas de planejamento, a gente vê que um imóvel ele se valoriza mais ou menos em linha com a inflação num prazo longo de tempo. Sim. Então, a gente pode assumir que o valor do seu bem vai subir
a inflação. É. Então, se você está dizendo 500 mil, no próximo ano vai ser 500 mil mais o valor da inflação. Que daria mais ou menos aqueles 700 mil no final ali, né? Não necessariamente, porque eu já vou voltar nesse ponto. Perceba que aqui, quando eu falei para você, eu disse assim, ó, é 10% real, que é acima da inflação. Sim. Então, a gente já está descontando a inflação. Então, o valor do bem está subindo a inflação e o valor está subindo a inflação mais 10%. Sim. Então, a gente já compensou a inflação aqui, então a gente não precisa considerar a inflação novamente. Ganho real. Tá entendendo? Então, aqui, por exemplo, se a gente botasse nos mesmos 5 mil em 84 meses, uma taxa de 10% acima da inflação, novamente, bastante agressiva, mas só para demonstrar, daria 595, a gente poderia diminuir mais um pouco. Então, vamos supor, botar aqui um tesouro... Eu poderia diminuir o prazo também, ou não? Poderia diminuir o prazo, mas é porque aqui a gente está fazendo uma carteira bem agressiva, né? Eu estou trazendo para mais perto da realidade. Sim, hoje, um título de 7 anos vai estar rendendo alguma coisa próxima de inflação mais 7,5. Então, aqui eu botei aqui, ó, inflação mais 7,4. Relativamente bem próximo do que está rendendo o título do Tesouro. O risco é bomba atômica no Brasil, só para ter noção. É risco Brasil. Tem que acabar mesmo o negócio. Tem que ser um problemão. Ou o hiperinflação, feito eu mencionei mais cedo. Você já estaria aqui o 540 mil. Então, se você tivesse hoje 5 mil e montasse uma carteira que rende 7,4 acima da inflação, você vai ter 540 mil no final aqui de 7 anos. Ao longo de 7 anos, você teve uma lucratividade de 44 mil, deduzido já os impostos aí ou não? Aqui não tem os impostos, e aí é a observação que eu faço. Normalmente, quando a gente faz esse daqui, a gente tem que organizar sempre, adicionar os impostos. No caso aqui, o imposto, se você ver, a gente teria aportado 420, o nosso ganho seria 544, seria 124, e a gente teria um pagamento de 15%, que dá 12 mais 6, 18 mil aproximadamente, a gente ainda fica acima dos 500 mil que a gente disse que precisava do nosso objetivo. Então aqui a gente poderia diminuir. Se eu tiver um capital inicial, então melhora mais ainda. Exatamente. Então aqui é um planejamento, aqui você vai ter um planejamento começando com zero. Se você tiver um capital inicial, você pode simplesmente adicionar aqui o capital inicial, vamos supor que eu tenho 5 mil só. Botei 5 mil. E aí eu venho aqui e faço outro planejamento. Ó, quis 552 mil, tá vendo? Aí eu posso diminuir aqui, por exemplo, para provavelmente alguma coisa na 4,5. E aí eu já vou ter aqui os 500 mil. Não, 497. Então é mais ou menos 4,700. Então, em vez de botar aqui os 5 mil, que a gente estava dizendo, aí eu só preciso de 4,700 aqui, mais ou menos, para a gente ter o nosso objetivo. Capital inicial que você tem. Tá. E aqui, ó, a gente já tem o valor que a gente precisa aportar. A gente, dentro da nossa tabela de planejamento financeiro, tem que precisar fazer sobrar 4.700 se a gente for seguir este plano. Eu sei que para muita gente, sobrar 4.700 é irreal, né? Eu estou só mostrando um tipo de planejamento. A gente tem que combinar isso com o que você consegue poupar. Se você consegue poupar 4.700, a gente monta essa carteira 0,6 e você consegue. A 0,6 mês acima da inflação, né? Se você não consegue os 4.700... aí a gente tem que aumentar risco. Nesse caso, eu não recomendo porque é um objetivo de curto prazo. A outra opção seria aumentar o prazo. E aí a gente poderia reorganizar para... E a gente vai montando o planejamento dizendo o quanto eu preciso investir e o nível de risco que eu preciso correr. Então, por exemplo, se eu investir em ações hoje, eu provavelmente vou ganhar mais do que 7,4. Mas eu não preciso correr o risco de uma ação, porque 7,4 neste exemplo já daria o capital que eu preciso. Então, uma vez que você tem o planejamento definido, você sabe exatamente o quanto você precisa separar e você sabe exatamente o quanto de nível de risco você precisa correr. Você não precisa gerar no risco, porque não vai fazer diferença aqui para o nosso planejamento. Porque você já conseguiria, neste exemplo, separar 4.700 dentro do seu planejamento para comprar essa casa de R$500 mil. Tá entendendo? Então, é isso que você precisa começar sempre a partir do planejamento. E outra coisa que define aqui... Por isso precisa ter um consultor, né? Para entender. O que eu faço? Se eu tenho um prazo menor, eu não tenho 84 meses. Eu preciso resolver isso em 60. Aí a gente tem outro planejamento. E aí cada prazo, cada aumenta pessoa... a parcela. Aumenta a parcela ou aumenta o risco. Aumenta o risco. Neste caso aqui, não daria para aumentar muito o risco, porque aqui eu falei para vocês que a gente precisaria casar com a renda fixa. Um objetivo de 7 anos, 5 anos, 3 anos, a gente entra numa renda fixa. Você vai porque uma ação de alguma empresa, o nível de uma risco, Petrobras, a vida... Esse é um tipo de risco que a gente chama da renda variável, né? Aí, em geral, recomenda-se investir em renda variável quando você tem pelo menos 10 anos para aquele objetivo. Então, por exemplo, vou investir em Petrobras. Precisa ser pelo menos 10 anos. Aí faz sentido a gente investir em Petrobras. Se for menos do que 10 anos, aí é melhor estar dentro da renda fixa. Tem a renda fixa de curto prazo e a de médio prazo. Que é que eu ia explicar que vai ter mais oscilação por conta da marcação ao mercado, mas que vai ter a previsibilidade que a gente precisa para o nosso planejamento. Entendi. Agora você está falando, eu vou emendar outra pergunta. Eu já vou inventando as perguntas aqui. A diretora já está ali, ela até virou já. Ela nem me ouve mais. Eu quero fazer um planejamento para 10 anos.
mas é porque eu quero aposentar. Quero morar na Europa. Não, eu quero ficar Em aqui. Barcelona, em Eu Barcelona. quero continuar em Bragança Paulista. Barcelona é bom. Tá, 10 anos. Aí, de repente, o consultor fala assim, pô, já que é assim, você não vai mexer nisso, é quase que a sua previdência privada, vamos investir na Petrobras, por exemplo. Uhum. Aí, depois desses 10 anos, qual que é a minha captação? Eu passo sei lá, vamos falar de 2 salários mínimos mês, 3 salários mínimos. Você consegue retirar isso depois de 10 anos com esse investimento? Se você fizer o planejamento e seguir o planejamento, você vai conseguir chegar naquele objetivo. Que a ideia do planejamento é justamente te mostrar o quanto você precisa. Se você bateu a meta do planejamento, com o retorno igual, o capital investido igual, matematicamente falando, você vai ter aquele capital que você precisa para poder retirar o que você se programou para retirar. Então vamos trazer um exemplo aqui que você falou, que é muita cara de muita gente aqui do Brasil. Vamos programar para 2 salários mínimos. O salário mínimo hoje está 1.620. Vamos falar de 3.200. 3.200. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, ó. Capital inicial 0. Se eu botar aqui, ó, 3.200, quando eu faço o planejamento de aposentadoria, eu sou um pouco mais conservador para ter nível de risco. Normalmente se multiplica por 300. A renda que você quer é vezes 300. Eu faço vezes 400. Por que eu faço isso? Porque a taxa de saque que eu uso é um pouquinho menor. Se a gente fizer aqui, ó, vai dar o valor que a gente precisa. A gente precisa ter na nossa conta 1.280.000 para a gente poder sacar 320 com a taxa de saque de 3%, que é igual a pegar o capital que você tem, que você quer receber, vezes 400. Isso ao longo de 400 que você colocou ali. Não, esse capital que você está acumulando aqui de 1.280.000 é o que você precisa para ter uma renda na aposentadoria de até morrer, do valor que você quer Quantos receber. ele precisa para poder estar com essa aposentadoria? Aí a Investimento? gente entra na parte de planejamento. A gente Que é agora... aquela outra tabelinha lá que você tinha me mostrado antes, né? Lembra quando a gente disse que a gente, para poder calcular o planejamento, a gente precisava dizer o que a gente quer, quanto custa e quando. É a sua meta. Aqui, Eu a quero gente esses tem... 3.200 por mês Para você ter daqui 10 anos. Para você ter esse 3.200 por mês, você precisa ter um capital de 1.280.000. Como que eu vou chegar nesse capital? Aí a gente volta para o planejamento e agora o nosso objetivo aqui sobe, né, o prazo para 10 anos, que são 120 meses. A nossa taxa de retorno, e aí vai depender do veículo que você utiliza. Normalmente na consultoria a gente utiliza 10% acima da inflação. Então seria 0,8, tá? Se você investe por conta própria, normalmente você consegue um valor bem menos do que isso. Mas, na consultoria, a gente tem conseguido entregar 10%. Lembrando que eu não posso prometer taxa de retorno. Sim. Então, a gente tende a conseguir isso. Tá? E aí, se a gente manter os mesmos 4.700, a gente já vai ter 954 mil. Tá Então, a gente faltando precisaria botar um pouquinho mais aqui. Na verdade, eu botei capital inicial. Vou tirar o capital inicial, começando do zero. Tá? E vou aumentar aqui o aporte mais ou menos para 5.500. Caraca, mano. Então, se você tiver 5.500, o nosso planejamento é 1.200.000. 280, vai 6 Então, mil. 5.800. E a gente teria 1.160.000, é 6 mil mesmo, você estava provavelmente correto. E a gente teria esse planejamento aqui, ó. 1.200.000 ainda um pouquinho mais, porque faltou 80, né? 6.200. E aí, enfim, Caramba, cara. Você tem que juntar tudo isso aqui para pegar 3 contos no final. mas Minha sabe o que diretora, onde acontece? que eu tenho que reclamar aí para poder... Com quem que eu falo? Mas o que acontece aqui é que o prazo que você tem é um prazo relativamente curto. Em tese, a gente Pra monta a nossa aposentadoria, aposentadoria. Todo mundo, quando começa a trabalhar, já sabe que um dia vai se aposentar. Se você começa a se aposentar, se organizar, fazer o seu planejamento com 18 anos, esse se valor que colocar ali- você precisa é muito menor. Você colocou ali 240 meses, cai para 350. Com certeza. Entendeu? Se eu Porque- colocar aqui, por exemplo, 240, ó, já seria aqui 4.500.000 aqui. A gente já Tá vendo, poderia Bia? diminuir para 3 mil. Ó, a nossa diretora, olha lá, 3 mil em 20 anos. Ainda sobra aqui, ó. A gente ainda é menos do que 3 mil, alguma coisa na casa de 2 mil. Aqui, ó. Olha aí. E ainda sobra, tá vendo? Então, 2 mil tudo depois- isso porque começou 10 anos antes.
Então, quanto antes você começa, maior vai ser o efeito dos juros compostos. Você tem que entender quando que você vai... eu quero começar a tirar esse dinheiro extra da minha aposentadoria quando eu completar meus 55 anos, tá? Eu tenho quantos anos agora? 25. Pô, você vai ter 30 anos aí. Exatamente. Mas tem que Exatamente. ser muito fiel àquilo, né? É por isso que a gente que trabalha com finanças, a gente sempre tenta fazer com que as pessoas comecem o mais cedo possível. Quanto antes você começar, mais barato vai ficar. Aqui a gente está falando de 20 anos. Para nós estamos velhos. Para vocês que estão velhos, aí a gente tem as opções, né? É caro, né? Aí a gente tem as opções. A gente pode aportar mais, a gente pode Correr mais prolongar riscos. um pouquinho mais, né? Em vez de você se aposentar com 10 anos, em vez de se aposentar com 60, vamos tentar até os 70? Aí a gente vai e adiciona mais 10 anos. Mas hoje você precisa de quanto? Vamos fazer, eu preciso por mês de 15 pila. Quando você aposentar, você precisa de 15 mil para poder manter um padrãozinho. Mas com 72 anos, já 3 conto e meio já dá para viver. Não dá, não Só vai vou dar. comer arroz e feijão. Só de nem remédio, carne, só de nem remédio, carne. só de remédio pro coração você vai verdade, precisar mais que verdade. isso. Entendeu? Então, Eu vou lhe dizer que estudos mostram que quase 70% ou 80% dos idosos hoje se aposentam com menos do que isso. Então a situação dos idosos hoje, justamente porque não tiveram esse planejamento, não se organizaram para poder se Sem aposentar dúvida, com a qualidade. sem dúvida. A maior parte recebe apenas o valor que você recebe de INSS. Um salário mínimo. Aqui, quando eu faço esse planejamento, eu sempre desconsidero que a gente vai receber de INSS. A gente tem um grande problema no INSS, que o INSS ele funciona meio que, não exatamente como, mas meio que um esquema pirâmide, onde as pessoas que estão hoje trabalhando pagam para quem está se aposentando. Sim. Quando essas pessoas que estão trabalhando forem lá para frente e forem se aposentar, vai ter menos gente trabalhando. E como elas vão ter menos gente, vai precisar tirar mais dinheiro delas para poder compensar. Hoje já está em déficit. Já tem um déficit grande por conta da aposentadoria. Sim. Esse déficit vai continuar. vai piorar. E aí o que é que vai acontecer? O governo, mesma matemática aqui, ou ele vai alongar, ou ele vai tirar mais de você, ou ele, em tese, se ele investisse esse dinheiro, teria que correr mais risco. Sim. No caso, o governo ele não investe, né? Ele tira de um para dar para o outro. Então, ou ele vai ter que aumentar o prazo, em vez de se aposentar com 60, 70, 80, que é o que tem feito, ou eles vão aumentar o valor que eles retiram de você. Em vez de tirar 11% hoje, que é o que eu acho que tira para a pessoa, né, do trabalho, um CLT, e mais 11% da empresa, eles vão ter que aumentar o valor da empresa, aumentar o valor do funcionário. Essa é a eterna briga, né? Tira dinheiro daqui para colocar aqui, para tampar os buracos, e Exatamente. nesse meio do caminho tem algumas coisas que acontecem. Então, como eu considero que é improvável que você vai receber dinheiro daqui 20, 30 anos, né? Eu estou sendo um pouco mais pessimista, a gente faz o planejamento como se você começasse do zero e fosse receber o valor total lá na frente. Claramente, se você receber alguma coisa, você vai ter um valor adicional. Além dos 3 mil que a gente se planejou aqui, você teria um valor adicional de 1.000, 2.000, que seja lá na frente, que somaria com o seu salário. Isso. Mas a gente sempre considera, dentro da consultoria, que você vai receber zero. A gente se programa para não receber esse valor, que seria o caso mais extremo. Não tenho dinheiro para te pagar, não vou pagar. E aí, beleza, a gente já está programado aqui para receber isso. Ele já me deu uma notícia. Eu estava programando parar daqui 10 anos. Trabalhar até morrer. Vai ser o jeito. Que isso, rapaz? Você disse que 3.200 já estava bom para você. 240 meses é 20 Não. anos. Só aquele cara que gasolina com a moto Para dele. nossa não dá. diretora. Olha a dica. Volta lá, mostra o valor para ela. Mas é 20 anos, pô. Então, ela é jovem, nossa diretora é jovem. Ah, no caso da Bia, a Bia vai ter que botar bem mais, viu? Não, Ah, bem mais não, desculpa, ela vai ter bem mais dinheiro, porque ela tem mais tempo ainda. exatamente. Se colocar 25 anos ali, ó. Ela tá mais jovem do que eu. 2 milhões ali, Ela pô. deve ter o quê? Uns 20 anos? 20 e poucos É. anos? Tá aqui, ó, 420 meses. Ih, Eita, aí não, aí são vários séculos. 420 meses, aqui, ó. Os netos, os bisnetos para trabalhar para pagar a pensão. Ela estaria 35 anos, ó, 7 7 milhões. milhões, pô. E aí, lembra, quando eu fiz o cálculo para calcular com 3.200, eu peguei 3.200 vezes 400. Com 7 milhões, a gente divide 7 milhões por 400. E aí daria uma renda aí de aproximadamente quase 20 mil. Quase 20 mil que ela poderia retirar. Por mês. Caramba. Por mês, aportando apenas R$2.000 hoje. 20 mil sem Quase, fazer nada quase, daqui né? 30 anos. Sem fazer nada não, 35, tá? São 35 anos, ela tem que investir, não é fazer nada. Ela tá com 53, 50 e... Não, então, tô falando daqui 30 anos, com 23 anos, 53 anos. 58, né? São 35 anos. 58 anos. Tá vendo? Tá Ó, vendo? quanto se antes a Projetela começa- descontasse da gente todo mês e fizesse, tá vendo? Eu ia ficar rico depois de velho. Agora não, cara. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Tem que Mas veja- vender muito painel de LED, muito flap. Quanto antes você começa a se programar,
melhor ou mais fácil Sim, fica sim. para você conseguir se aposentar. Minha mãe sempre falou isso pra mim, eu nunca ouvi, cara. Estou eu aqui repetindo, ó, É isso se aí. você se dedicar por mais de 10 anos, Ainda que dá querendo tempo. ou não, provavelmente o que vai acontecer nos próximos 10 anos, vão ter que aumentar a aposentadoria, né, por conta que não vai ter dinheiro, Sim. você conseguiria chegar nessa renda aqui. E você estava falando mais cedo de, eu preciso de 15 mil, não foi? Acho Sim, que foi um isso que você exemplo, falou. Aqui tem 3.200, se a gente multiplicar por 5, a gente vai ter 16 mil. É só pegar aqueles 2 mil ali, por exemplo, que a gente se programou, né, para 20 anos, e multiplicar por 5. Se você botar 10 mil, você vai conseguir se aposentar com 15 na sua aposentadoria, com 16, desculpa, na sua aposentadoria, em 20 anos, a uma taxa de retorno de 10% ao ano acima da inflação. Então, a ideia do planejamento é primeiro te mostrar o quanto você precisa investir e no que você precisa investir. Sim. E aí a gente vai fazendo os ajustes finos. Pô, eu não quero trabalhar mais 20 anos, eu quero trabalhar só 15. A gente vai e ajusta para em 15 anos você ter o capital suficiente para se aposentar. Uma vez que você tem um valor aqui já definido, aí você vem na sua planilha de organização financeira. Inclusive, pessoal, eu vou deixar essa planilha aqui de graça, né? Um bônus para quem quiser. Baixa, vai estar na descrição, no comentário fixado, Sim. tá? E aí vocês podem baixar e preencher aqui com as informações, que a própria planilha eu já vou dar mostrar aqui um pouco do que ela faz. E aí você vai conseguir se organizar aqui para Bacana, poder... gente. Aproveitem, entrem lá, peguem a A planilha. gente fez uma simulação aí. Vamos que vamos. Exatamente. Basicamente, a ideia é aqui embaixo, primeiro, quando você abrir, você vai ter que vir aqui em arquivo e fazer uma cópia. Aqui a gente já fez uma cópia para poder fazer essa simulação. E aí, quando você tiver aqui, você vai vir no mês que você está preenchendo, e aqui vai ter as informações, basicamente, que você precisa preencher. Aqui em verde tem todas as entradas de dinheiro. Uma única observação que eu tenho para fazer é que essa planilha, além da parte de organização financeira, como eu uso na consultoria, eu gosto de fazer mais coisas. Então, a gente tem a parte de organização de dívida, a parte de reserva de emergência que eu expliquei mais cedo, quanto que você precisa ter, baseado no seu tipo de trabalho, se é dependente. E aqui embaixo, aqui do lado, na verdade, desculpa, tem também a parte de previdência privada. Existe um veículo chamado Previdência Privada, que para algumas pessoas compensam, porque ela abate o imposto de renda que você vai pagar. E aqui ela calcula o quanto que você pagaria se você for uma pessoa que tem a previdência privada versus uma que não tem. A declaração completa versus a declaração simples na Receita Federal. E ela calcula para dizer se vale ou não a pena. Nesse caso aqui, por exemplo, não vale a pena. Então, para esse cliente, a gente não colocaria uma previdência privada. Se disser que vale a pena, a gente teria um valor aqui que precisaria ser colocado e a gente colocaria aquele valor para otimizar a quantidade de imposto pago. Mas aqui a gente já está avançando, né? Eu quero voltar aqui para a parte de planejamento financeiro para fazer sobrar aquele dinheiro. Lembra que o nosso objetivo é fazer sobrar R$2.000 para a gente poder investir. Aqui nesse exemplo, a gente colocou no mês de janeiro que a pessoa recebe um salário de 10 mil, e aqui pode ser tipo uma pessoa recebendo 10 ou um casal, cada um recebe 5, 7, 3, enfim, que a somatória dá 10. Tá. Se você tiver dividendos de empresa, né? Você tem um MEI, tem uma empresa no lucro presumido, enfim, você pode colocar os dividendos recebidos aqui embaixo, porque tem a isenção de imposto de renda para quem ganha até 50 mil, né? A tabela, infelizmente, ainda não consegue calcular para cima de 50 mil, porque é uma regra um pouco mais complicada, que eu tenho que fazer a fórmula e tudo mais, mas ela já consegue te dar um direcionamento bem feito para quem ganha aí até 50 mil antes dos dividendos, tá? Então, assim, você preenche as informações, todas as entradas, e aqui embaixo tem todas as saídas. Você vai colocar o quanto que você gasta com as moradias, né? Aluguel, condomínio, IPTU, conta da casa, a parte de alimentação, de saúde, enfim, você vai preencher cada uma dessas categorias com os valores. A gente fez uma simulação aqui, e nessa simulação aconteceu de a gente receber 10 mil no total e gastar 9.300. Então, a gente já tem R$700 de sobra. Só que o nosso planejamento diz que a gente precisa de 2 mil. Então, ainda está faltando 1.300. E aí, a gente precisa fazer ajustes nessa parte das nossas despesas aqui, de tal maneira que a gente consiga fazer sobrar, por exemplo, 1.300, porque a gente já tem os 700. Sim. E aí, normalmente, a gente vem aqui para essa parcela que está aqui em percentual, que diz o quanto deveria ficar a nossa parcela. Aqui, a nossa parcela está de 50 a 60, e aqui a gente está gastando 66. Então, a gente está gastando um pouco mais do que, vamos dizer assim, é o recomendado, não é cada pessoa é única, ela vai ter um percentual específico, mas uma recomendação de ficar é entre 50% a 60%. E aqui está 66%. Você pode ficar 66%? Pode, mas aí a gente vai ter que compensar aqui embaixo, em vez de ficar de 20% a 30%, a gente vai ter que tirar 6%, né? Então, ficaria de 14% aqui, porque o 30 seria se você tivesse 50, o 20 seria se você tivesse 60.
Como a gente tá 66, aí vai ficar 14. E aqui tá 27. Então a gente vai precisar, caso você não queira mexer em nada aqui, Yuri, eu não quero mexer na moradia, não quero me mudar, eu não quero mexer na alimentação, quero manter minha comida do jeito que tá, não quero mexer em nenhum desses custos aqui que eu estipulei. Beleza. Então a gente vai ter que mexer aqui embaixo. Aí a gente vai em lazer e entretenimento. Aí desce aqui na tabela, volta aqui em lazer e entretenimento. Por exemplo, tá gastando R$200 de assinatura. Ah, você tá usando todas essas assinaturas? Talvez se a gente cortar aqui, por exemplo, para só Netflix, que a maioria das pessoas mais gosta, né? Mais usam. A gente já conseguiria economizar uns 120 aqui. Sim. Ah, pode ser. Ah, não pode ser. Eu assisto todas, eu tenho filhos, meus filhos gostam, enfim. Não dá para cortar. Ah, então um restaurante bar, em vez de você gastar R$1.000 por mês, daria pra gente gastar 500. Ah, a gente corta um pouquinho aqui e aí nosso 1.300 que precisa diminuiria para 800. E a gente vai fazendo esses ajustes pontuais aqui para encaixar os R$2.000 que a gente precisa aqui. A gente sabe aqui que precisa de 2.000. Eu vou botar aqui na parcela de previdência privada, tá? Para entrar dentro da categoria de investimento. Esse 2.000 é o que a gente precisa para colocar aqui. E aí o nosso planejamento vai mostrar que a gente precisa fazer os ajustes aqui em cima. Ó. A gente está gastando mais do que o que a gente ganha. Tá no vermelho aí já. Isso. Já. Aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar alguma coisa. E aí você vai cortando até encaixar ali no seu orçamento. Por exemplo, aqui... Barzinho, final de semana já era, corta. Não precisa cortar tudo. A gente vai cortando, vai fazendo os ajustes. Põe Porque R$50. A assinatura vai para 100. O objetivo aqui é que você consiga aproveitar o seu presente sem sacrificar o seu futuro. Então, o ideal é que você, 80% do que você ganha, seja para você consumir, para você aproveitar a vida, e 20% seja para fazer os investimentos. No nosso caso aqui, coincide de 20% ser exatamente 2.000 de 10.000, né? Não foi querendo, não foi uma simulação aleatória que a gente fez aqui, mas se você ganhasse, por exemplo, 15.000 aqui em cima, o ideal seria que você só poupasse 3. Então, à medida que você ganha mais, você tende a ter mais aqui para poupar. Sempre 20%. Não é sempre. Depende do planejamento. Sim. Se você, por exemplo, aqui, não quisesse se aposentar com aqueles 3.200 que a gente calculou, quisesse só com 1.600, vamos supor, você não ia precisar botar os 2.000. Então, mesmo que você ganhasse os 10.000 que a gente está considerando aqui no nosso planejamento, você ia poder investir um pouquinho menos, porque você não ia precisar daquele valor total, por exemplo. Então, tudo depende do planejamento. E é por isso que eu sempre digo que o planejamento é a parte mais fundamental. Porque uma vez que você tem o planejamento, você sabe o quanto precisa fazer sobrar para aquele objetivo. Lembrando que pode ter mais de um objetivo. Aqui é 2.000 para aposentadoria. Pode ter 2.000 da aposentadoria, mais 1.000 da casa, mais, enfim. Cada pessoa vai ter os seus objetivos. E você já sabe o nível de risco que você precisa correr para poder fazer chegar naquele valor montante que você definiu aqui que você precisava chegar. E aí, com isso, aí entra na parte de investimento, de você montar a carteira de investimento. Lembrando, se você vai investir em renda fixa para objetivos de curto prazo, renda variável para objetivos de longo prazo. Mas se você estava falando de fundos imobiliários, de ações, eu não recomendo você ter essa mentalidade, porque o que acontece? Pode acontecer de você escolher bem e ser uma ação, fundo imobiliário que vai valorizar bem. Pode ser que não. A maioria das pessoas, elas são extremamente ocupadas no seu dia a dia. Eu não imagino que ninguém aqui que está assistindo seja uma pessoa desocupada que possa parar tudo para simplesmente estudar de mercado financeiro, para ver qual a melhor empresa, para estudar mercado, cenário econômico. É a cabeça de gestor que a gente tem hoje, né? Tipo, que é ensinado para a gente. Você tem que investir como um gestor. Eu advogo que as pessoas deveriam pensar como uma alocadora de recursos, que foi o que eu aprendi nesse segundo mestrado que eu fiz. Quando você pensa em uma carteira de alocação de recursos, você sabe o objetivo que você precisa e você vai montar essa carteira com ETFs em especial, porque os ETFs eles são vários investimentos ao mesmo tempo. Tem ETF de renda fixa, tem ETF de renda variável, tem ETF de criptomoeda, de commodities. Você consegue montar uma carteira extremamente diversificada, correndo um risco muito inferior ao caso você tenta escolher ações individuais, entendeu? E vai te dar muito menos trabalho. Na consultoria, por exemplo, eu costumo gastar cerca de 20 minutos de investimento. É tudo que eu preciso por mês para ter uma carteira que rende 10% acima da inflação. Se você for pensar a cabeça de gestor, no mínimo você vai ter que ler o relatório da empresa, você vai gastar 2, 3 horas no mês. Aí você não tem uma empresa só, você vai gastar pelo menos 10 empresas, já vai 30 horas. Se essas 30 horas, ao invés de você estar fazendo isso, você estiver trabalhando, por exemplo, que é uma coisa que você se propôs a ser bom, você vai ganhar muito mais dinheiro e aí vai poder investir mais dinheiro e o seu planejamento, né, você vai aliviar muito, porque você vai ter um valor muito maior para investir. Então, assim, à medida que você entende essa linha de raciocínio, que você deve parar de investir feito um alocador de recursos, qual que está pagando mais dividendo?
é o setor best, virou modinha aí. O cara nem dorme, nem dorme. Pois Tanto é. que ele tá ficar, a cabeça dele vai ficar... Eu tinha amigo que ficava lá, toda hora olhando o gráfico de bolsa, variável, subindo. Aí tem a gente que faz day trade, né? Fica tentando analisar análise gráfica. Eu não tô dizendo que não funciona. Tem gestor, e tem pesquisas que mostram isso, que cerca de 5 a 10% de todos os gestores dentro do Brasil conseguem bater um ETF. Mas você nem tem o time de um gestor e nem tem o estudo de um gestor. Entendi. Então, eles com mesmo esse time, esse estudo todo, 90 a 95% perde. Ou seja, você consegue ganhar de 90 a 95% das pessoas gastando 15 minutos por mês. Ainda assim, a gente é ensinado a ficar gastando tempo procurando empresa, dividendo e tudo mais. E, de novo, não estou dizendo que não funciona, estou dizendo que é uma estratégia necessariamente ruim. Ela é menos, ou subóptima, né? Ela é menos eficaz do que uma carteira de ETF. Você consegue maior retorno correndo menos risco, que é o nosso objetivo. E gastando menos do seu tempo. Sim. Esse tempo que você economiza, você pode estar com a sua família, você pode estar viajando, você pode estar trabalhando, o que você quiser. O que acontece é que essa carteira aqui, recomendada, né, dividendos para pagar renda mensal, isso, na verdade, não faz sentido nenhum. O rendimento do dividendo nada mais é do que o lucro que você obteve dentro da empresa, que é repassado para sua pessoa física. Então, por exemplo, aqui nesse exato momento a gente está com a Projetelas, e a Projetelas vende os painéis, LED e tudo mais, né? Ela tem esse lucro. Esse lucro pode ficar tanto dentro da empresa, quanto ser distribuído para vocês, acionistas, ou quem está aqui, sócio da empresa. E aí o que acontece? Não faz diferença se dá 10 mil aqui ou 10 mil aqui, é o mesmo 10 mil, você não ganhou dinheiro porque recebeu dividendo. O dividendo é só repasse. É só um mecanismo tributário para a gente poder declarar que saiu dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa Ponto física. A para o ponto B. No mercado financeiro é igual. A empresa, pessoa jurídica, recebeu o lucro e colocou aqui. Então, existe sim pontos positivos. Uma empresa que paga dividendo é um sinal de que ela tem lucro, né? Se você olha no longo prazo, é um lucro recorrente. Mas uma pessoa que investe focado em dividendos, o que ela está fazendo, na verdade, é deixando boa parte desse dinheiro na mesa. Porque ela está focando em empresas que não necessariamente vão trazer o melhor resultado para a carteira dela. Eu desconheço uma carteira aqui no Brasil que é focada 100% em dividendo, que consegue trazer consistentemente um retorno de 10% ao ano. Acima da inflação. Acima da inflação, e ela traz muito mais risco. Uma pessoa que investe, por exemplo, no ETF chamado VT, ele compra mais de 10 mil empresas por todo o mundo. Eu pergunto, você acha que é mais fácil o Brasil quebrar ou o mundo inteiro quebrar? É mais fácil o Brasil. E dentro da empresa dos VT, né, das empresas que eles investem, também tem Brasil. Então, é literalmente o mundo inteiro praticamente quebrar. Então, você tem mais retorno. O retorno do ETF VT foi quase o dobro em relação a, por exemplo, uma carteira de dividendo normal. E você consegue, então, ter mais diversificação no mundo inteiro. Maior retorno, menor risco, que é o objetivo principal de todo mundo. E gasta menos tempo para você poder fazer essa alocação. Então, na consultoria e em consultorias em geral, eles tendem a utilizar mais os ETFs, porque são veículos melhores. Não precisa perder tempo selecionando empresa, não precisa perder tempo selecionando fundo imobiliário. Tudo o que você precisa, faz o seu planejamento, define o quanto você precisa de risco. 10% acima da inflação, você vai ter provavelmente alguma coisa na casa de 80% no ETF. Pode ser o próprio VT que eu falei aqui, o VWRA11, tem na Bolsa de Valores hoje. Você pode comprar, mesmo que você compre uma ação, você pode ter uns 80% nele, 20% em um Tesouro Selic, uma renda fixa no Brasil. E você já vai conseguir um retorno muito próximo desses 10% acima da inflação, correndo o risco do mundo inteiro quebrar, ao invés de correr o risco do Brasil apenas quebrar. Então, você consegue bater a sua meta, você consegue ter o seu planejamento, você vai gastar 10, 15 minutos para fazer esse investimento. Yuri, dá para melhorar? Tá, mas aí a gente precisa ver uma consultoria precisa consultar. Encaixar melhor Nada os resultados. Consulte um consultor, Nada consulte como o Yuri. O especialista Isso. dentro da sua área, né? Aí você começa, você consulta, você contrata o Yuri, tem aquela horinha gratuita lá, gente. E também tem um link que você disponibilizou pra gente, agradeço. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante, né? Tem as planilhas lá disponíveis. Aí contrata o Yuri para planejar primeiro e depois passar a investir. Que aí eu já tô preocupado com a minha aposentadoria, mas tudo bem. Já te deixou preocupado? Já. Mas, rapaz, aí, né? dá tempo. Dá tempo Vai aí, chegar. né? E tudo que ele falou, tanto da minha pergunta como da sua pergunta, ele respondeu tudo. Tudo aí, já tudo tá Porque tudo. a aposentadoria você respondeu e agora o verdadeiro papel do consultor. Pois é, então é o que você falou, que é o cara... Exatamente. É o cara dedicado para isso, Sim, né, sim. meu? Ele tem mestrado, né? Tem a história toda, tem todos os clientes já, tem a carteira já consolidada de clientes, e vem cada vez mais galgando novos clientes no mercado.
Cara, tudo isso é o especialista fazendo o que gosta de fazer. A gente percebe que Exatamente. você fala com muito conhecimento de causa Sim. e com paixão, né? Gosta do Eu que gosto faz. muito. Porque Eu não gosto é... muito. Tudo que você faz te dá renda e você faz com essa paixão toda, isso... O resultado é um só. Vai Isso aí. ser bem feito. Vai ser um sucesso. Ah, tem lá os... Quem não tem os probleminha? Quem não tem os percalços da vida? Todo mundo erra, né? Exato. Inclusive no próprio planejamento vai acontecer erros. Acontece. Exato. O objetivo é que mesmo, ou ainda que os erros aconteçam, você esteja na paz, porque você tem a sua reserva de emergência, você tem o seu planejamento e você sabe como reorganizar isso. Só precisa ter aquela educação Educação financeira. Isso. Eu Cara, não tenho tem que- reserva de emergência e não vou aposentar. Ferrou. Então o cara tem que ter educação financeira. Não adianta o cara ter verdade. vontade sem educação financeira. Existe aqui vários outros tópicos que a gente poderia adentrar, né? Por exemplo, de otimizar isso, de fazer os ajustes pontuais. A gente poderia falar da parte de comprar. É melhor comprar um imóvel via consórcio, via financiamento, via planejamento, qual que vai demorar mais. Sim. Tudo isso vai depender muito da situação, Da sua necessidade da no sua momento. necessidade no momento, Exatamente. o quanto você quer aquele objetivo, Sim. quão rápido você quer Sim. aquele objetivo. Então, tudo isso a gente consegue fazer dentro de uma consultoria. Eu costumo sempre comparar com o nutricionista. Todo mundo sabe que se comer menos do que gasta de caloria, vai emagrecer. É matemática. É matemática. Não precisa ir no economista, qualquer Não. pessoa. Se eu Sim. gasto 100 e eu como 100, fica zero. Sim. Eu nem ganho nem perco. Sim. Se eu como 100 e gasto 200, eu vou perder 100. E a mesma coisa com finanças. A ideia é que quando você vai para o nutricionista, ele vai fazer isso da melhor forma possível. Sim. A dieta low carb, aí eu paro de comer todo carboidrato e tal, pode fazer sentido, pode não fazer sentido. Para um curto prazo, às vezes faz. Às vezes, no longo prazo, tem problemas que você pode ter. Isso. Então, é como se fosse, por exemplo, um personal que você quer otimizar o quanto de músculo. Todo mundo sabe fazer exercício na academia, vai ganhar Sim. músculo. Mas com personal, normalmente você não ganha mais. É. Com nutricionista, normalmente você se alimenta melhor, você perde mais rápido. Isso. O consultor é como se fosse um nutricionista ou um personal, só que do seu dinheiro. É isso aí. Eu faço ele crescer de forma mais segura, melhor, mais otimizada e com direção. A comparação com o nutricionista é perfeita, mas eu prefiro ainda com o personal, porque a nutricionista ela vai tirar peso. E o consultor financeiro, ele tem que fazer o dinheiro ganhar corpo. É aí que é um você se personal. engana. Depende do objetivo. Tem gente que quer engordar. É a mesma coisa aqui. Tem gente que quer pagar dívida. Então a gente vai ter que poupar mais, vai fazer uns ajustes mais agressivos. Tudo depende do que objetivo. precisa, né? Do que E aí a gente constrói com o nosso objetivo o nosso plano financeiro. Assim como quando você está com o nutricionista, o plano nutricional. Tudo vai depender. Veja que a linha de raciocínio é igual. A única coisa que vai mudar aqui é que uma coisa é comida, outra coisa é dinheiro. Mas é a mesma lógica. E para quem quiser ter esse acesso, procura. Passa seus canais pra gente. Pode ir lá procurar o @InvestSpace, se você estiver acompanhando aqui e estiver na Europa, ou o oyuri.leite, lembrando, Yuri é I-U-R-Y, tá? Yuri Leite, desculpa. No Instagram, no YouTube, no TikTok, você vai conseguir achar. Até no LinkedIn, na verdade, se procurar também me acha, Yuri Leite. Acha. Tem tudo. Se procurar, Manda, vai achar. manda mensagem que você retorna rapidinho, Até já porque- faz o certeza. planejamento da pessoa. Os Yuri que eu conheço por aqui é o contrário, é Y-U-R-I. Isso, é O você dele é o tem que chamar contrário, atenção. exato. É, É o é contrário. isso Boa. Então não deixe de seguir, não deixe de prestigiar a gente também, Sim, né, isso. Fabio? Sigam a Projetelas Cast e nas redes O sociais. Instagram, Instagram, @Projetelas, no YouTube, Spotify. canal Projetelas, tá? No Spotify isso também. aí. E eu acho que em breve a gente vai precisar mais do Yuri aí pra gente bater mais papo. É isso aí. Porque Pode sobrou assuntos aí pra gente dissertar um pouquinho mais com ele. Ter uma legal. resenha maior. Verdade. Pode Fechou? chamar. Estou a dispor quando precisarem. Basta Yuri, convidar. sem palavras para agradecer, foi muito bacana. Obrigado pela Obrigado pelas presença. planilhas, vai ser legal. E vou tentar me aposentar em 10 anos. Vamos tentar. Até a próxima, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.